Página 21. A diária. A gente vai corrigir? Aham. Acabei, chat. Eu Ótimo. também já fiz, tia minha já tá feita aqui. Não, com aqui, não, enfiadinha no lápis, está bom. Todo mundo já encontrou aí, galera? Eu já. Ótimo. Não exatamente essa página, mas a gente tá na É página. porque essa aqui foi a tia que colocou, mas pode deixar na página 21 aí, tá bom? Nós falamos na nossa última aula aí, nós começamos o capítulo 7, né? Sobre o mundo do trabalho e o desenvolvimento da ciência e tecnologia, né? E aí, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre as inovações nas tecnologias do campo. Nós já vimos algumas aí nas cidades. Vamos falar um pouco da do campo. Vocês leram o texto que a tia pediu para ler e ela já até perguntou se a gente vai corrigir. A gente vai corrigir sim essas duas perguntinhas aí. Só que antes disso, vamos relembrar algumas coisinhas sobre as inovações tecnológicas no campo, né? A primeira inovação tecnológica que a gente pode observar aí que chegou no campo foi o maquinário agrícola, né? As máquinas, os tratores, as colheitadeiras e que estão cada vez mais modernas, que nós falamos nas nossas últimas aulas. Tem algumas até que já dispensam o uso do operador, né? Sendo guiadas aí por navegação remota, mas os tratores especificamente foram uma das primeiras, um dos primeiros maquinários que chegaram no campo para facilitar a vida no campo. Nós vimos também que os drones também têm sido usados, né, para fazer levantamento de medidas das propriedades. Nós temos também aí alguns usando aí para pulverização das lavouras e até a parte da pecuária, né, que antes o homem ia lá, tirava o leite, ele mesmo tirava o leite uma por uma das vaquinhas, e agora a gente tem aí já um processo de ordenha automatizada, né? Que o processo manual é bem lento. É lógico que se a pessoa tiver, eu tenho umas 2, 3, 5 vaquinhas, ok. Agora, para quem trabalha com a pecuária, né? Para quem vende o leite ou produz algum gênero alimentício com esse leite, né? Então precisa, já tem usado aí essa ordenha automatizada, que é um processo mais ágil, né? E aí nós vamos ver um pouquinho sobre as tecnologias no campo. E como vocês viram aí, algumas dessas imagens, é lógico que tem outras, tem mais, né? Mas a gente vê o quê? Que o desenvolvimento aí das ciências, como a agronomia, a tecnologia, como máquinas e equipamentos, elas fizeram uma revolução aí no modo de produzir e trabalhar no campo, né? E além dessa mecanização e além dos fertilizantes que existem, o setor pecuário também investe aí na ciência e tecnologia para aumentar a sua produtividade. E aí, lá na página 22, a tia pediu para vocês fazerem a leitura desse texto do Saiba Mais, que fala sobre estudantes que recorreram ao uso da robótica para resolver os problemas da roça. Eu sei que Riele fez, que ela até já perguntou se a gente também fez. Então, olha só o que nós vamos fazer. A tia vai ler esse texto bem rapidinho para a gente relembrar, e aí nós vamos corrigir as pontinhas, tá? A tia quer que vocês observem, quem não respondeu aí ainda, a tia quer que vocês observem durante a leitura quais foram as escolas e quais são os 4 projetos que esse texto vai trazer para nós, tá? São 4 projetos diferentes. Então, vamos lá. Estudantes recorrem à robótica para resolver problemas da roça. Bom dia, tia. Bom dia, meu bem. Projetos incluem coxo automatizado para cavalos e sistema de irrigação contra desperdício, 24 de agosto de 2018. Todos os dias, Vitor Mateus de Jesus tinha que madrugar. Antes de ir para a escola, era o responsável por passar de coxo em coxo alimentando os cavalos do sítio em que morava com os pais.
A rotina durou até o dia em que descobriu que poderia criar um coxo automatizado. Tive a ideia quando comecei a ter aulas de robótica. Vi que aquele aprendizado podia fazer sentido no meu dia a dia, diz o egresso da Escola Municipal de Ensino Fundamental Zeferino Lopes de Carvalho, de Castro, desculpa, em Viamão, a 25 quilômetros de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A unidade é uma das 15 mil instituições do campo que participam do programa Escolas Conectadas. Foi selecionada como laboratório para projetos de experimentação tecnológica com o objetivo de responder às necessidades típicas das áreas rurais. Posso pegar um kit de robótica de uma marca conhecida para fazer um campeonato de futebol de robôs ou simular uma pista para levar uma bolinha do ponto A ao B, mas isso não é a rotina do Vitor, afirma Rubens Saldanha, gerente de projetos sociais da Fundação Telefônica Vivo, gestora do programa. A iniciativa, que nasceu em 2012, conta com duas frentes de atuação: a oferta de cursos para professores do campo e a implementação de escolas-laboratórios para a experimentação de tecnologias digitais. O coxo automático de Vitor foi feito com correia de bicicleta, cordas de nylon, tábuas de pinos e uma placa Arduino, sistema eletrônico que permite a criação de equipamentos automatizados. Com isso, em vez de abastecer os coxos 2 vezes por dia, ou seja, ir lá colocar comida para os cavalos 2 vezes por dia, a reposição dessa comida é feita uma vez na noite anterior ao consumo. Hoje, na mesma escola, um grupo de alunos desenvolve uma estufa para impedir que a geada prejudique as hortaliças e outra equipe cria um protótipo para entender o uso de insumos na agricultura. Vitor, por sua vez, acabou o ensino fundamental e aos 19 anos está em uma escola técnica, quer ser zootecnista. Em boa parte do Nordeste, essa demanda real reflete a escassez de água. Em Vitória de Santo Antão, no interior do Pernambuco, o objetivo dos alunos da Escola Municipal Manuel Domingos de Melo é garantir que a horta da unidade seja irrigada, apesar de o abastecimento de água ainda ser feito por caminhões-pipa que passam em intervalos de até 3 semanas. Então, aí é um texto falando aí da tecnologia, né, no campo, e tem outra parte aqui para a gente terminar. Garantir aos alunos das escolas rurais o acesso a uma tecnologia que atenda aos anseios da comunidade local ainda é um desafio. Parte das 60 mil escolas rurais ainda sofre sem infraestrutura mínima, como rede de esgoto e energia elétrica. Além das condições materiais, tais como alimentação, é preciso que haja propostas pedagógicas adequadas à realidade dos sujeitos do campo, porque a escola expulsa os seus estudantes quando não contribui com a construção de conhecimentos que os ajude a ter melhores condições de vida, afirma Eliane Novaes Rocha, professora da Universidade de Brasília. A especialista defende que o ponto de partida para as mudanças venha das demandas do público local, não de um olhar externo. Temos de considerar o currículo, a formação dos professores e o diálogo com a comunidade. Duas perguntinhas que vocês tiveram que responder depois que fizeram a leitura desse texto aí. Primeiro, qual o nome das duas escolas citadas na matéria, citada aí nessa reportagem? Tia, posso falar? Pode. A primeira escola é a Escola Municipal de Ensino Fundamental Zeferino Lopes de Castro. Isso. E a segunda é a Escola Municipal Manuel Domingos de Melo. Certíssimo. E quais são os 4 projetos mencionados na reportagem? Quais são os 4 projetos aí que esses alunos dessas escolas aí nas escolas técnicas e na zona rural aí, eles estão realizando e realizaram? Primeira parte lá é o quê? O do cavalo. O que o menino tinha que fazer? 2 vezes por dia, 2 vezes por dia ele tinha que colocar alimento lá para os cavalos. Então, ele
teve a ideia, e com muito estudo, quando ele começou a estudar robótica, ele conseguiu construir um coxo automatizado. O que que é isso? Um coxo. Ele colocava comida lá só à noite, e à medida que os cavalos iam se alimentando, a comida ia sendo reposta ali automaticamente, né? Então, a primeira foi essa. Qual outro projeto que teve aí, gente? Lá no penúltimo parágrafo da página 23, fala de outros projetos. Aqui, tia, falou também de uma... Calma aí, tia. Eu sei o que é, mas eu não lembro, tia. Olha aí, então, no penúltimo parágrafo aí, ó. Hoje, na mesma... Tia, hoje na mesma escola, os alunos desenvolvem uma estufa para Isso, o impedir... outro... Pode falar. Não, pode falar, tia. O outro projeto, então, é esse. Uma estufa para impedir que a geada lá daquela região, né, prejudique as hortaliças. Eles fizeram também o quê? Um protótipo para entender o uso dos insumos na agricultura. E também uma outra coisa que eles tinham que fazer era garantir que a horta da unidade seja irrigada. Vocês viram ali no finalzinho que falou de uma região que o abastecimento de água ainda é feito por caminhões-pipa, que eles passam em intervalos de até 3 semanas. Então, não é uma área que tem muito recurso de água. Então, eles estavam criando também um projeto para garantir aí que a horta fosse irrigada. São esses Peraí, tia, não quatro passa aí. agora não, se você for passar. Tá, vou esperar. Vou tirar print aqui. Tirei print. Tem como tirar print não, tô no computador. Olha, para de tacar pedra aí. Não tira não, tia. Não tira Tá, a não. tia tá esperando, tá bom? Aí depois eu inventi. Comecei a fazer esse chamado, né? Eu falei, cuida. Ô, tia, acabou. Ótimo, vai A dando minha um mãe... joinha. Ó, tia, o João. Minha mãe já viu aquela pedaço da árvore pra você? Sim, ela me enviou ontem. Ô, tia, não entendi. Cadê esse? Ok, Murilo. Calma aí. Ok. Ai, tia, eu tô com uma preguiça. E eu tô com uma raiva. Não consigo nem mover minha perna direito. E agora pode ir, sim. Todo mundo já conseguiu terminar? Não, eu não. Ah, não. Murilinho, ainda não? Ele disse que não terminou. Tá, dá um ok pra tia quando terminar, tá bom? Eu já dei meu joinha, tia. Que eu acabei já. Ai, que orelha. Esposa.
E Alexandre, eu vi aqui. Ele tá doido, né? Não! Eu tenho que ir junto com ele, senhor. E aí, Murilinho? Tô quase. Demorando um pouquinho para copiar. É grande. Ah, por que isso? Peraí. Você não bebe, bebe, caiu, bebe, bebe, bebe. Sei lá. Licença, só pode Eu tinha vindo aqui. É o que, Murilo? Deixa em cima da mesa. Felipe mandando. Pode seguir? Podemos, professora? Então vamos lá. Eu vou pegar pela aqui, eu vou sair da videoaula. Tá. Na página 26, nós vamos falar um pouquinho sobre agricultura familiar e agroecologia. Primeiro, podem deixar aberto aí o de vocês na página 26 aí, tá bom? Primeiro vamos falar um pouquinho da agricultura familiar. Quem é que conhece esse termo? Quem é que já ouviu falar? Quem é que sabe? Tia, Pode falar. eu acho que a agricultura familiar é passado, tipo a fazenda, do trabalho da fazenda, é passado de geração por geração, ou seja, de família Geração por por família. Vamos ver? É isso mesmo? Na verdade, Será? olha só, a agricultura familiar, ela, quando a gente fala de agricultura familiar, ela diz respeito à produção dos alimentos que chegam até a mesa dos brasileiros. Na agricultura familiar, o cultivo da terra, ou seja, o plantio, ele é feito por pequenos proprietários, não são aquelas empresas. Aqui a gente não está falando do agronegócio, tá? Não são aquelas empresas que plantam extensões enormes de terra, né? São pequenos proprietários rurais. E por que a gente chama de agricultura familiar? Porque essas atividades, elas são realizadas geralmente pela família, pelos membros da família. Eles costumam, assim, na época da colheita, contratar alguns poucos funcionários, ou geralmente quando na verdade, quase sempre eles contratam algumas pessoas que moram ali no campo também, moram mais próximo ali para ajudar a trabalhar, né? Por exemplo, nós temos aí Minha família. a agricultura familiar. Então, a própria família que trabalha, né, na plantação, planta, ajuda a irrigar, colhe. Gente, tem algum microfone ligado aí que tá chegando um barulhão? Tia, eu acho que é o da Ana Luísa, porque eu ouvi um pouquinho da eu. Então, olha só. Tá, já diminuiu. Olha só, gente. Então, o que que acontece? A própria família que trabalha contratam algumas pessoas para ajudar ali, alguns moradores do campo mesmo. E essas produções, eles produzem o quê? Os alimentos que chegam na nossa mesa: frutas, hortaliças, milho, café, arroz, feijão, mandioca, né? Alguns legumes. E essa produção aí, 70% de tudo que nós comemos vem da agricultura familiar. E essa também, a agricultura familiar, ela gera empregos ali no campo, como a tia falou para vocês. Eles contratam algumas pessoas que moram ali por perto, que moram no campo para ajudar. Então, eles têm a renda da família, os donos da terra, né? Que eles plantam para se alimentar e também para vender. E eles também garantem a renda de outras famílias que ajudam no trabalho ali e recebem por esse serviço, né? Eu já visitei algumas plantações em sítios onde tem muita verdura, gente. Na nossa região aqui, em Santa Maria de Jetibá.
Eu visitei lá uma vez uma terra que tinha uma plantação enorme de alface, de cenoura, né? Eles tinham também muita mexerica. Então, assim, tem que ter muito cuidado, dá muito trabalho. Depois eles fazem o quê? Eles tiram, eles colhem aquilo um por um com muito cuidado, levam, colocam nas caixas, colocam nos caminhões, levam para lá para o Ceasa, né? Na Grande Vitória, levam para o Ceasa e de lá é distribuído para os supermercados. Alguns caminhoneiros pegam, por exemplo, tem alguém aqui em Linhares que tem um caminhão que faz essas entregas. Ele vai lá no Ceasa, busca, compra as verduras, os legumes, as frutas e traz para vender para os supermercados aqui. Então, tem todo esse processo aí também dessa distância que é percorrida. Mas o que eu quero que vocês entendam aqui agora é que a agricultura familiar é aquela praticada por pequenos proprietários rurais e quem realiza ali o trabalho é a própria família, com algumas outras pessoas que elas contratam para ajudar, tá? E que a maioria do alimento que chega na nossa mesa é por causa da agricultura familiar. Em 2014, a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, ela declarou o ano de 2014 como o Ano Internacional da Agricultura Familiar. E isso aí foi um grande passo para o reconhecimento da importância da agricultura familiar no mundo, tá? E a agroecologia? A agroecologia é a partir de uma perspectiva assim ecológica da agricultura. Como assim? Para usar recursos naturais, usar com consciência, respeitando a natureza, né? Respeitando do plantio até a colheita. Então, a agroecologia é uma série de atividades que visam aí, que buscam, né, o plantio sustentável e também a preservação do ambiente, do meio ambiente. Ela é ideal para a agricultura familiar, porque ao mesmo tempo que ela mantém os modos tradicionais de produção, né? Porque a agricultura familiar, gente, vocês podem perceber o quê? Que eles não têm lá aquele monte de maquinário, né? Que a gente viu, ele não é aquela coisa, a colheitadeira, aí tem a máquina para semear, tem a máquina para colher, a máquina para cortar. Eles fazem mais o trabalho de forma tradicional. Tem algumas inovações tecnológicas? Sim, mas algumas coisas para facilitar a vida do pequeno produtor, porque não são aquelas construções, não são aquelas produções gigantescas, né? Então, o que a agroecologia faz? Ela utiliza a ciência e a tecnologia na produção agrícola, mas ela é compatível porque ela ajuda a manter os modos de produções tradicionais. Olha o que o nosso amiguinho disse aí, ó. É importante inovarmos no campo com a tecnologia, mas é ainda mais importante fazermos isso com cuidado da natureza. O que a agroecologia busca, então? Olha só, quais são as atividades, então, que fazem parte da agroecologia? Quanto ao manejo do solo, na agroecologia, o plantio é feito de uma forma manual. Os sulcos, ou seja, estão abertos na terra, ou seja, eles abrem um buraquinho ali na terra, jogam as sementes, né, uma a uma. Não usa ali o maquinário. A rotação de culturas. Quando a gente fala de rotação de culturas, é porque o plantio que eles vão fazer ali, ele vai ser intercalado para não prejudicar o solo. Vai ser, é intercalado o espaço da propriedade e o tipo de planta, o que ajuda na preservação dos nutrientes do solo. Eu não sei se vocês já estudaram sobre monocultura e policultura. Monocultura é quando planta um tipo só de alimento, que geralmente é usado mais aí no agronegócio. Tem uma plantação de soja, só planta soja, né? A policultura, ela é mais usada na agricultura familiar, porque a poli a gente já viu quando a gente fala de poli, é porque é igual polissílabas, é porque vem de mais, tem mais de 4, então nós vemos aí, são várias. Então, quando nós falamos de policultura, é porque eles plantam na agricultura familiar
vários tipos de alimentos. Por quê? Isso ajuda a preservar os nutrientes do solo, porque quando planta um tipo só de alimento, é como assim, se cansasse o solo, entendeu? Vamos dizer assim, se você comer todo dia a mesma coisa, você vai enjoar daquilo uma hora ou outra, não vai? Então, por isso que a gente fica variando. O solo também, se a gente plantar sempre a mesma coisa, ele vai perder um pouco dos nutrientes. Então, essa rotação aí, quando alterna, né, o tipo de cultivo, ajuda na preservação dos nutrientes do solo. E uma outra coisa muito importante também que a agroecologia faz é o uso de adubos orgânicos. Não se usa lá agrotóxicos, né, fertilizantes químicos. Por quê? Porque eles podem prejudicar, contaminar o solo. Contaminando o solo, esses agrotóxicos podem chegar até o lençol freático e contaminar a água. Então, esses fertilizantes na agroecologia, eles são substituídos por estercos e restos de compostos orgânicos para a adubação da terra. Quando nós falamos de adubos orgânicos, que nós estamos, de que nós estamos falando? Esterco. O que é esterco? Cocô, o cocô da vaca, né? As fezes da vaca, da galinha. Aí, quando a gente fala de adubo orgânico, o que a gente pode misturar? Tia, Cascas de alimentos. tia, Oi. também teve uma vez que a gente estudou no ano passado sobre isso também. E eles colocavam minhocas também para melhorar o solo. Isso, exatamente. Elas ajudam aí a terminar esse trabalho. Oi. Isso é uma página para usar? A gente está na 26, tá? Já vou para ela. Então, aí, 3 coisas que são destacadas, que estão até no livro de vocês aqui, ó, nessa imagem aqui embaixo, é isso. O que é a agroecologia? Quais são as principais técnicas da agroecologia? O manejo do solo, né? Que, olha aqui, gente, ó, esse homem aqui, ó, está fazendo o plantio manualmente, ó. Ele mesmo vai lá, abre lá o buraco, coloca a semente, né? Deposita a semente e fecha para ela germinar. A rotação de culturas, né, que a gente viu aí, ó, que é que ajuda a preservar, né? Quando eles alternam os tipos de cultivo, ajuda a preservar o solo. E também o adubo orgânico. Olha, eles utilizam, então, restos de compostos orgânicos e estercos para poder fertilizar a terra, não usam agrotóxicos, ok? E aí, na página 27, nós temos aí um depoimento, junto com uma leitura aí, do senhor Gelson, né, que é agricultor, e ele fala o que é a agricultura familiar para ele, o que significa para ele. Então, vamos lá. Eu quero que vocês me ajudem aí nessa leitura, tá? A tia não vai ler sozinha de novo. Então, olha só, o nosso título. Brasil, 70% dos alimentos... Aqui, essa primeira parte. Vou deixar. Brasil, 70% dos alimentos que vão à mesa dos brasileiros são da agricultura familiar. Acompanha aí que a tia vai começar e vai pedir outra pessoa para continuar igualzinho a gente fazia lá na sala, tá? O que a agricultura familiar significa para você? Tudo. Vai lá, Murilinho. A resposta é do agricultor familiar Gerson Zuim. Morador do município de Afonso Cláudio, interior do estado do Espírito Santo, no Brasil. Riele, deu ponto aí, Murilo. Vai lá, Riele. Qual é, tia? Que eu fiquei meio perdida, não sei. Então vai, Murilo, continua. Para ele, é a família, o tudo significa a chance de ter uma casa, o alimento na mesa, uma profissão, qualidade de vida. E mais do que isso, a oportunidade de ver outras pessoas felizes com os resultados do trabalho deles. Ok, quem vai continuar? Deixa então eu, tia. Eu. Vai lá, Fabrício. Quem? Quem que pediu, Fabrício ou Alexandre? Eu. Alexandre. Então vai, Ale. Tia, depois pode ser eu. Tia. Vai lá, Alexandre.
Eu nunca tive outra profissão. Sou do campo, nasci aqui. Meus pais são agricultores, meus avós são agricultores. Eu tenho muito orgulho de ser agricultor familiar. Expressa. Ok, Riele. A propriedade de Zoom é uma das 4,4 milhões que existem no Brasil. O número representa 84,4% no total dos estabelecimentos agropecuários do país. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO, aspas, né? 9 em cada 10 das propriedades agrícolas mundiais, 570 milhões são geridas por famílias que produzem cerca de 80% dos alimentos no mundo. Ok, quem vai continuar agora? Passei. Ninguém? Então pode continuar. Quem pediu para continuar? Deixa eu continuar então, tia. Cauã Santana, quer ler? Fui eu. Então vai, pode ir. O setor também emprega 74% das pessoas ocupadas no campo. A importância econômica vincula-se ao abastecimento do mercado interno e ao controle da inflação dos alimentos consumidos pelos brasileiros. Uma vez que mais de 50% dos alimentos da cesta básica são produzidos por ela, a agricultura familiar. Ok, então vocês viram aí, gente, o orgulho que o senhor Gelson tem de ser agricultor, de produzir, de trabalhar com a agricultura familiar, né? Que ele falou que ele tem chance, que com esse trabalho ele tem uma casa, tem o alimento na mesa dele, tem uma profissão, ele tem qualidade de vida, ele ajuda também outras pessoas, deixa outras pessoas felizes com o resultado do trabalho dele, né? E aí nós temos na página 28 as nossas questões sobre esse texto aí, tá? E a primeira, na verdade, é sobre o que a gente viu de agricultura familiar e agroecologia. A segunda, sobre esse texto que nós lemos aí do senhor Gel, tá bom? Vamos lá, ó. Número 1. Marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. A agroecologia utiliza ciência e tecnologia na produção agrícola e é compatível com a agricultura familiar. Falso. Falso. Oi? Falso, tia. Por causa que a agricultura familiar, elas não usam tecnologias, elas são só entre pessoas mesmo. Não, elas usam tecnologia. Algumas tecnologias elas usam sim. Só que elas usam de forma sustentável, de modo a não agredir o meio ambiente. Por isso que a gente falou lá, que a agroecologia, ela vem casar aí com a agricultura familiar, porque eles usam algumas tecnologias, usam o avanço da ciência, mas de forma aí que não vai agredir o meio ambiente, tá? Então, essa aí tá correta. Podem marcar a letra A aí. B. Os investimentos em inovações e tecnologias são importantes para melhorar a produção. Verdadeiro. Verdadeiro. C. De maneira geral, a agricultura familiar está relacionada à produção de alimentos, à preservação ambiental e à valorização do trabalho no campo. Falso. Falso. A agricultura familiar, ela não está relacionada à produção de alimentos? Sim, é Tá. verdadeiro. Ela ajuda a preservar o meio ambiente da forma como trabalha? Sim. Ela valoriza o trabalho no campo? Sim, é desse trabalho no campo que vem aí a maioria do alimento que chega na nossa mesa. Então, as três são verdadeiras, ok? Ok. Agora, eu vou fazer para vocês as três perguntas aí de uma vez, tá? O que significa sobre o texto agora? Quando
o senhor Gelson lá, quando perguntaram para ele o que significa, o que a agricultura familiar significa para você? O que significa agricultura familiar para o agricultor Gelson Zuim? O que ele disse? Aqui, tia, ele disse tudo. Aqui. Por quê? Porque ele falou assim, ó, significa tudo. Por quê? O que ele consegue aí com a agricultura familiar? Aqui, tia, eu nunca tive outra profissão. Sou do campo, nasci aqui. Meus pais são agricultores, meus avós são agricultores e eu tenho muito orgulho de ser agricultor. Tá, essa parte aí é que ele fala do orgulho que ele tem de ser agricultor. Mas quando ele falou que significa tudo, é porque o que ele tem vem disso aí. Então, encontre essa parte aí no texto para mim. Tia, Tudo significa Só um minutinho. Oi? nada, Só um minutinho, gente, que a Lariana está tentando falar. Só fala, Lariana. tudo significa a chance de ter uma casa, o alimento na mesa, uma profissão, qualidade de vida e mais do que isso. Isso aí, é exatamente essa parte. Significa tudo. Ou seja, a chance de ter uma casa, o alimento na mesa, uma profissão, qualidade de vida, e ele ainda falou de ver outras pessoas felizes com os resultados do trabalho dele. E a letra B pede para você destacar, né? Destacar e depois copiar para aí o trecho do texto em que o agricultor define a importância da agricultura familiar na vida das pessoas do campo como ele. Aí vem a parte que você falou, Riele. Qual é aí a parte do texto que ele fala da importância da agricultura familiar na vida dele e na vida das pessoas do campo? Eu nunca tive outra profissão. Sou do campo, nasci aqui. Meus pais são agricultores, meus avós, e eu tenho muito orgulho de ser agricultor familiar. É isso aí mesmo. E a letra C, qual é a participação da agricultura familiar no Brasil? A Brasil é uma das 4 milhões que existe no Brasil. Tia, Oi. pode ser talvez essa parte aqui, a propriedade de Zoom 4,4 milhões que existem no Brasil. O Murilinho já falou isso mesmo, tá? É isso mesmo, tá certo. Eu não ouvi, não. Eu não ouvi, não. 84,4% dos estabelecimentos agropecuários no Brasil e é responsável por 70% dos alimentos que chegam à mesa da produção da população brasileira. Ok? Calma lá, tia. Você botou um monte. Calma aí. Não sou eu, isso aí tinha que transcrever do texto. Pegou o texto todo. Então, por isso mesmo, vai dar. Então vamos lá, anotem aí. Vai demorar um pouquinho, tia. Já tá quase acabando o tempo. Vai demorar, tá, tia? Toda aula tem que deixar a gente copiar isso aqui tudo. Que eu vou Gente, Ô, tia, se eu não conseguir, tia. Se eu não conseguir conseguir copiar tudo, eu tiro uma foto. Depois você entra no coisa e copia. A aula Vai lançar só amanhã. o que vocês podem fazer também, gente? Ó, por que a tia pediu o marca-texto também? Olha o que eu faço. Eu entro no YouTube e pauso nessa parte aí. Aí eu posso copiar Também. quantas vezes eu quiser. Ou o que vocês podem fazer também, ó, pegar o Tira print. marca-texto, pegar o marca-texto, vai lá no texto, marca todas essas respostas aí, transfere para, já que é para a gente transcrever do texto. Ô, tia. Não é melhor dar uma olhada no YouTube, porque sai tarde, eles postam tarde, não posta cedo na hora que acabar. Ô, tia. É, eu não é tive no uma mesmo ideia instante, não. melhor. Tirar um print. Então vamos lá, galerinha, continuem aí para a gente, Calma aí, pra deixa eu gente tirar seguir. print. Eu só tiro o print, porque talvez eu não consiga copiar o tempo.
Então é só tirar o Tem print que que depois tirar. eu olho e Pronto, copio. tirei print. Tira por garantia, mas vocês têm aí mais 1 minuto ainda. Eu não vou copiar nem lá com 1 minuto. Ah, claro que vai, gente. 1 minuto dá para Gente, escrever só tirar muita um print. coisa. Acabou. Acabou o quê? Já é 8h40. Não, senhor. Pode ficar tranquilo, porque o meu despertador toca aqui quando acaba o nosso tempo, tá? Olha até errado. Aí, ó, acabou de tocar. Agora acabou de tocar. Acabou. Tchau, galera. Até amanhã. Agora eu vou tirar. Tchau. Vou ver no Tchau. print. Tchau. Tchau. Tchau.